Eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Ou vocês já estão abençoados, não precisa mais de bênção? Diga assim: eu estou abençoado. Sou uma bênção, mas sempre quero mais. Bênção não faz mal para ninguém, irmãos. A palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta ou não traz nenhum desgosto, nenhuma preocupação. Então, se não traz desgosto, não traz preocupação, pode mandar bênção direto, Senhor, que nós estamos aí prontos para receber. Sejam todos muito bem-vindos. Alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E eu estou aqui que nem aquele menino que não estava se comportando bem na igreja. O pai pegou ele, botou no ombro, pegou o corredor da igreja. A hora que estava lá no fim, ele olhou para os irmãos assim, levantou a mão e falou: ó, irmão, vocês oram para mim aí. E eu estou precisando que os irmãos orem para mim, porque me deixaram com um conflito muito grande a hora que eu cheguei aqui na igreja. Eu tinha lido um texto em casa, passei a tarde inteirinha meditando nesse texto. Aí a hora que eu cheguei na igreja aqui, me falaram uma palavrinha só, que mudou meu rumo. Aí eu estava ali, pastora Lorena, perguntando assim: e agora? Para que banda que eu vou? Eu não sei se eu falo um pouco sobre a autoestima dos servos de Deus, ou se eu falo sobre o nível da comunicação dos filhos com o Pai. Eu dei uma meditada no texto de Isaías, que fala sobre a comunicação dos filhos com o Pai. E ali eu cheguei e alguém disse assim para mim: nossa, mas como você está bonito. Eu falei assim: eu estou? Não, eu sou. Aí o outro pegou e falou assim: como é bom ter a autoestima elevada, né? Em outras palavras, eles querem dizer que eu não sou bonito, mas que eu me acho. Não é? E aí eu me lembrei de um texto bíblico e falei: será que não é por aqui que Deus quer que eu caminho, não? A respeito de uma pessoa que ninguém dava nada por ela, mas ela tinha uma postura, ela tinha uma segurança, ela tinha uma confiança tão grande, ela sabia tanto quem era o Deus dela, que ela não permitiu que nada à sua volta abalasse a sua estrutura, tirasse a sua convicção e afetasse a sua fé. E eu estou aqui sem saber, eu vou falar de autoestima ou vou falar do nível da comunicação dos filhos com o Pai? Você clama aí, até você terminar de orar, Deus já falou comigo. Amém? Eu estou falando sério, irmão. Põe o joelho no chão aí e clama. Fala: Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco hoje? Porque até de manhã eu nem sabia que eu ia pregar. O pastor Manel que me deu uma ordem, falou: hoje de noite eu sei que vai pregar. Eu falei: então eu vou obedecer, não é? Principalmente se for para falar das coisas de Deus. Senhor, nós somos servos do Senhor. As pessoas que estão aqui nessa noite, elas não vieram aqui por minha causa, e muito menos para ouvir uma mensagem preparada por mim, porque eu de mim mesmo não tenho absolutamente nada para oferecer, principalmente às pessoas que estão precisando de uma resposta do Senhor. Mas o Senhor não apenas conhece a necessidade de cada coração, como o Senhor também é capaz, é poderoso para fazer milagres, como foi dito aqui na oração desta noite. E a revelação do Senhor a um simples servo como eu
A resposta do Senhor a alguém que está clamando, que está com uma interrogação, é um milagre. Porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor orar, ninguém pode impedir. Então, que nesta noite não haja impedimento para a revelação do teu Espírito, para o teu mover, para os teus milagres, para a resposta, para a glorificação do teu nome, para a manifestação da tua presença. Que o Senhor, em nome de Jesus, feche todas as portas que possa causar impedimento à chegada do anjo do Senhor com a mensagem do céu. E abra todas as portas que têm uma revelação. Todas as portas que têm, ó Deus amado, um segredo a ser revelado. Todas as portas, ó Deus amado, que têm vitória e realização espiritual para o povo do Senhor que está aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Diga: Deus, fala comigo, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que eu abri a palavra de Deus aqui, mais próximo daquilo que nós podemos conversar um pouquinho nessa noite. Abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Vamos falar da sua autoestima espiritual. Amém? Como é que está a sua autoestima espiritual? Você é uma pessoa tranquila, segura, confiante? Você é uma pessoa que descansa em Deus, que coloca todas as coisas nas mãos de Deus e que não questiona, não tem dúvida, tem coragem de falar naquilo que você crê, que tem coragem de compartilhar com outras pessoas aquilo que está no seu coração, a forma que você vê Deus, as convicções que você tem. Você é daquelas pessoas que tem coragem de colocar coisas difíceis na presença de Deus e dizer para as pessoas assim: isso aqui está nas mãos de Deus e está resolvido e acabou. Você vai lá e coloca no altar de Deus, você vai lá na igreja, você vai receber uma oração, você vai receber uma unção e você vai voltar com o problema resolvido. Ou você, às vezes, quando fala alguma coisa em nome do Senhor, você não faz que nem Micaías falou para Acabe. Quando ele disse para Acabe, mandaram ele falar aquilo que agradava, aquilo que todo mundo estava falando para o rei. E ele chega lá, quando o rei pergunta para ele: eu devo subir a Ramote Gileade, eu devo ir à guerra? Ele diz assim, ironicamente: vai. Você vai ser vitorioso, pode ir despreocupado, você já ganhou a batalha. Aí o rei, perto de Josafá, diz assim: está vendo? Quantas vezes eu já falei para você que você tem que falar para mim aquilo que Deus mandar? Ele diz assim: pois é, se é para mim falar o que Deus mandar, então você pode ir. Mas vou te dizer o que eu estou vendo. Estou vendo Israel disperso, cada um para um lado, andando errante, como ovelha sem pastor. Aí ele vira para o chefe da guarda e diz: você vai lá, pega ele, põe lá no cárcere, trata ele a água e pão até eu voltar. Sabe o que o profeta fez? Ele diz assim: ó, vocês que estão ouvindo aí, presta atenção no que eu vou falar aqui. Se ele voltar, não foi Deus que falou na minha boca. E eu acredito que ele, Fred,
deve ter estendido as mãos e disse: pode algemar. Porque se ele voltar, Deus não falou. A pessoa precisa ter muita convicção, né, irmãos? Principalmente quando ela está debaixo de pressão, principalmente quando ela está numa situação adversa, principalmente quando tem muita gente torcendo o contrário. E a pessoa tomar uma posição e dizer assim: eu sei quem é meu Deus. E se meu Deus não estiver falando, eu estou enganado, então não é esse o Deus que eu sirvo. Eu tenho que sofrer as consequências porque eu estou usando o nome dele em vão. Mas até onde eu sei, o que o meu Deus fala, ele cumpre. Vai para a guerra, você não vai voltar não. Aí você pode dizer o que isso tem a ver com o texto. Abre em 2 Reis, capítulo 5. Não sei se você está disposto a ler comigo o texto todo, para você entender bem o que eu quero ler, transmitir. Até o versículo 19. Consegue ler? Acompanha aí, direitinho. E eu queria que você fizesse um favor para mim. Queria que você identificasse o perfil, a identidade, a personalidade de cada personagem desses que vai aparecer aqui. Se possível, enumera aí quantos personagens vão aparecer aqui nesse texto. Presta bem atenção, vai acompanhando aí, Deide, faz favor. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber, se colocaria de pé diante de mim, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco,
melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, o meu senhor, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra e 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom, ou seja, o rei da Síria, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz, vai em paz. Tem tanta coisa que eu admiro aqui, irmãos. Aqui eu admiro a ignorância de pessoas que têm uma posição elevada, pessoas que estão na posição de comando e às vezes comete algumas atitudes tão ingênuas, umas coisas tão inexplicáveis. Aqui eu vejo pessoas que não estão na condição de nem de pedir, exige. Pessoas que deveriam se humilhar, reconhecer a sua impotência, a sua insuficiência, e quer honrarias, quer reconhecimento. Aqui eu vejo pessoas que, embora esteja numa posição elevada, se desespera por coisas tão pequenas, mostra a sua fragilidade, mostra que a sustentação do seu poder está numa linha tão tênue, tão frágil, que é difícil até de se entender como que uma pessoa está numa posição daquela e é tão frágil. Por outro lado, você vê aqui pessoas que, embora esteja numa situação tão desconfortável, numa situação tão crítica, numa situação digna de pena, e tem assim uma postura tão nobre, tão digna, uma pessoa tão bem resolvida, uma pessoa sarada, uma pessoa confiante, uma pessoa que sabe o que está falando, uma pessoa que sabe o que quer, pessoa convicta. Assim como você vê também aqui, pessoas que não se preocupam em sair da sua posição para usar de hipocrisia e ser agradável, querer ficar bem na fita, ou tirar proveito da situação, ou às vezes até se beneficiar por causa de ser um instrumento nas mãos de Deus. São tantas coisas que você vê aqui, Fred, que você fica, isso aqui dá um seminário. Mas seguindo mais ou menos, Tony, passo a passo,
Vamos analisar primeiro a situação do ser humano. Você convive com uma sociedade que às vezes você está se relacionando com pessoas que estão na nata da sociedade, mas não tem absolutamente nada para oferecer, porque o seu conteúdo é lepra pura. Pessoas que se julgam muito importantes, porém, diz o texto, general, herói de guerra, porém, lá no seu íntimo, hora que se despe, hora que põe a cabeça no travesseiro, tem que conviver com a sua lepra, tem que admitir que é leproso. E não existe recurso nenhum, ainda que a autoridade máxima da nação edite um decreto e diga assim: vai em tal lugar, leva ouro, leva prata, leva presente, e fala que eu mandei. Resolve nada. Deu a ordem, ou mandou um decreto para a pessoa errada. O outro, embora esteja no trono, embora seja uma autoridade, embora tenha milhares de pessoas debaixo do seu comando, é impotente, entra em desespero, põe a unha na cabeça, quando se vê diante de uma situação que revela que ele não significa nada, que tudo aquilo que ele comanda não pode favorecê-lo em absolutamente nada, não pode conferir sua autoridade. Fica no maior desespero. E eu fico pensando, o outro acha que é só mandar. Tem o ouro, tem recurso, vai lá e fala que eu mandei. O que resolve? Tem hora que os recursos não resolvem nada, se nós não aprendermos a depender do Senhor, se nós não aprendermos a colocar a boca no pó, se nós não reconhecermos que sem Deus nós não somos nada nesse mundo. Inclusive a gente cantava antigamente, hoje não canta mais, né? Hoje é show, é apresentação, mas antigamente a gente chegava na igreja e cantava: sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Se não tiver o poder de Deus, você pode ter dinheiro, você pode ter contato, você pode ter um rei que você vai mandar uma carta para ele, você pode ter autoridade, só que a hora que tiver você sozinho, numa sala fechada, num quartinho escuro, num colchão que custou 15 mil reais, num travesseiro de pena, de pluma de ganso, resolve nada. Resolve nada. De repente, você está convivendo com pessoas que nem Isaura, empregada, lavadeira de roupa, trabalhando numa mansão, calçada de chinelo. Naquele tempo não tinha máquina de lavar, as mãozinhas tudo enrugadas, tanto esfregar a aguinha com sabão ali, não tinha nem Omo, Vanish, Comfort, não tinha essas coisas. Isaura está lá trabalhando, esfregando a roupa e cantando: se queres ser feliz, muito feliz, dá o teu coração para Jesus. Aquele empresário, lá no quarto superior do andar superior, sentado numa escrivaninha, toda provençal, toda decorada, toda de marca, de grife, gaveta aberta, a mão no revólver, pensando: será que se eu dou um tiro na cabeça resolve? Escuta a Isaura cantando:
Quer ser feliz? Dá seu coração para Jesus. Chega lá na sacada, Isaura, o que é isso, Isaura? Ué, senhor, estou cantando aqui, louvando o meu Jesus, que eu dei meu coração para ele, eu sou feliz. Isaura, você não tem nada e é feliz. Eu tenho fortuna e não tenho. Quem não tem nada é o Senhor, que não tem Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. O homem desce desesperado, prostra lá, Isaura põe as mãozinhas enrugadas na cabeça dele e diz: ô Senhor, tem misericórdia dele. Ajuda ele a descobrir qual que é a verdadeira riqueza, que é Jesus no coração. Quem não tem Jesus não tem nada. Olha o contraste. Aí eu fico vendo aqui, lá na casa do general, lá na casa do herói de guerra, tinha uma escrava que eles tinham levado, tinham capturado, lá em Israel, botou para trabalhar na casa dele. Pense que aquela menina, Fred, era uma menina simpática, porque ela tinha acesso à senhora lá, e aquela menina, ela tinha amor no coração. Aquela menina se condoía da situação do próximo. Aquela menina não se encantava com as riquezas. Ela não deixou de servir o seu Deus. Ela não se desesperou. Ela não revoltou porque ela tinha sido levada cativa. Ela não reclamou para Deus, porque certamente ela conhecia a revelação do Espírito no seu coração, que dizia: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que confiam em Deus, dos que esperam em Deus, dos que entregam a sua vida para Deus. Se eu estou aqui como escrava, Deus tem um propósito. Aquela menina era bem resolvida. E ela chega, olha a situação do general e fala para a esposa: ô senhora, se ele fosse lá em Israel, se ele conhecesse o profeta. Ela jogou a batata quente na mão do profeta, mas ela via que Deus usava o profeta. Ela sabia que Deus precisava de um canal para poder operar, precisava de alguém. E ela dizia: é o profeta. Profeta que é o representante do nosso Deus, do Deus poderoso, do verdadeiro, daquele que cura. Oh, menina corajosa, hein? Hein, Jesse? Já pensou? Essa menina, ela tinha... Aí, pastor Manel, entra aquele caso. Continuo com a autoestima, que foi o pastor Manel que brincou. Que eu falei para o Fabrício, falou: você está bonito, hein? Eu falei: estou não, eu sou. O pastor Manel, ter autoestima boa é uma beleza, né? Aquela menina tinha uma autoestima, irmãos, que não tinha como medir. Ela podia estar ali como escrava, mas ela não estava amordaçada. Ela podia estar ali como escrava, mas o Deus dela continuava sendo o Eu Sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o que é o único, hoje, ontem e eternamente. Ele continuará sendo Deus, e quando Ele fala, a terra se cala. Foi o que aquela menina disse. E quando você libera uma palavra em nome do Senhor, irmão, não tem capeta que impede. Não tem rei que impede. Não tem leproso que impede. Não tem general de guerra. Não tem herói de guerra que impede. E olha, que Naamã ainda procurou um meiozinho para fugir do comando de Deus. Lavar, vai lá, mergulha lá, afoga lá o seu orgulho, a sua prepotência, a sua altivez, porque eu vou te mostrar que seus títulos não valem nada. Vai lá para o barro. É por isso que Jesus às vezes cuspia, fazia lodo, esfregava no olho da pessoa, as autoridades, ficava todo mundo indignado com ele, ao ponto de que ele, quando ele curava um cego, as autoridades ficavam procurando justificativa e falavam assim para o cego que foi curado: mas esse homem, ele é um pecador. Para o cego isso não interessava. Ele dizia assim: se ele é pecador ou não é, eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza: eu era cego e ele me curou. Isso é o que me interessa. Eu era cego e ele me curou. Eu estou vendo. Aquela menina... Se não fosse aquela menina abrir a boca,
se aquela menina estivesse lamentando, se aquela menina estivesse revoltada, aquele general não teria sido curado. E olha o que aconteceu. Ele transformou-se num representante de Deus lá na nação dele. Vocês vejam que a coisa é tão interessante que lá no final, depois de reconhecer que realmente havia Deus em Israel, que havia profeta em Israel, Ilma, ele chega e fala assim, ao invés dele agora reclamar que os rios de lá, que por que ele não era curado lá mesmo, e questionar o profeta, e pensar por que não saiu, não deu continência para mim como general, não se curvou diante de mim, não estendeu um tapete, agora ele está chamando o profeta de senhor. Será que o meu senhor podia me dar aí uma carga de terra? Agora ele já não está pedindo água suja, não, ele está pedindo terra. Quer levar terra, sabe para quê? Até porque os altares naquela época não podiam nem ser trabalhado com ferramentas. Ele queria levar terra porque ele queria colocar ali como um altar para ele adorar a Deus. E uma coisa que eu admiro é como que nós hoje às vezes exigimos as coisas das pessoas antes delas terem maturidade. Ele disse para o profeta, me perdoa, mas eu vou ter que entrar lá no templo de Rimon, porque o meu rei, eu estou do lado dele, eu tenho que estar junto dele, eu tenho que entrar com ele, eu sou um pajem de arma dele, e a hora que ele entra, eu tenho que entrar, como é que eu faço? Me perdoa. Sabe, irmãos, eu vejo aqui que o legalismo cai por terra, que a ignorância, aquelas exigências descabidas, a pessoa converte hoje, amanhã a gente quer que ela já esteja com uma vida 100% transformada, que ela já tenha mudado todos os seus hábitos, coisa que tem 30 anos que ela está acostumada até com o seu vocabulário, não muda da noite para o dia. Aí sabe o que o profeta fala para ele, quando ele se justifica? Eu vou ter que entrar lá no altar, lá, vou ter que me ajoelhar, como é que faz? O profeta diz assim, vai em paz, porque em outras palavras, o que Deus fez na sua vida aqui agora, ninguém muda e as transformações serão visíveis no dia a dia. Já pensou, Cleide? Uma menina, escrava, responsável pela cura, pela libertação, pela conversão, pela transformação de um general. Os reis, um acha que compra a bênção, o outro desespera porque acha que agora está perdido, porque não pode fazer o que o outro que é inimigo dele está pedindo ou mandando ele fazer. Essa é a situação da pessoa sem Deus. Ela pode estar no trono, que ela não tem sossego, que ela não tem confiança, que ela não tem paz. Mas pode ser um varredor de rua. Sei se eu contei para vocês uma experiência aqui há poucos dias. O Fábio foi comigo aqui numa obra pegar uns pisos que eu tinha lá. E eu ia levar isso para a roça e eu trouxe para o transporte pegar. Aqui na igreja era mais fácil. E eu vim pensando assim, como é que nós vamos descarregar isso lá? Eu não vou dar conta de ajudar o Fábio a descarregar isso lá. Para ele pegar sozinho, eu acho um exagero. Aí a gente estava pensando numa pessoa que a gente havia falado com ela aqui, estava aqui na pamonharia da irmã. Mas aí o Fábio falou assim, pastor Getúlio, não vai dar certo. Conheço a pessoa. Acho que ele não vai gostar da gente pedir ele para ajudar a fazer isso aqui. Aí eu deixei e pensei, lá a gente resolve. Às vezes eu ajudo ele e tal. Quando a gente chega ali no rumo do portão, tinha um senhor com uma carrocinha, Lorena, catando papelão. E ele pegou, encostou a carrocinha aqui na frente da igreja e foi catar uns papelão, inclusive aqui na porta ali da pamonharia e tal. Aí o Fábio falou assim para mim, pastor Getúlio, ó quem vai me ajudar.
aquele senhor lá. Falei, será? Falou, vai. Aí eu encostei a caminhonete, ao invés de encostar do lado de lá, eu encostei do lado de cá para poder descarregar aqui na porta da casa dele. Aí eu cheguei naquele senhor. Falei, companheiro, aí percebo que o radinho dele estava pendurado com um arame lá, ligado na Rádio Paz. Eu falei, você está curtindo um sonzinho aí? Ele falou assim, estou ouvindo a palavra, estou me alimentando. Falei, que bênção. Falei, você está muito avexado, está apressado? Não, o que o senhor está precisando? Falei, eu queria ver se você poderia ajudar o meu companheiro a descarregar uns pisos ali. Ele falou assim, deixa eu só proteger meu carro aqui. Aí eu tinha estacionado a caminhonete assim, pensei que ele ia botar o carro dele atrás da minha caminhonete, aí ele veio e protegeu o carro dele na frente da minha caminhonete, porque os carros que vinham de lá não corria o risco de bater no carrinho dele. Guardou o carrinho dele lá, ajudou. Aí eu pensei assim, estava com R$20 no bolso e R$50 trocados. Falei assim, vou dar então para ele, que é um servicinho de 10 minutos, né? Aí, mas o Espírito Santo deu uma cutucada em mim e falou assim, e os 50? Eu pensei assim, mas 50 para uma mãozinha dessa aqui, isso é caro demais, né? Muito dinheiro. Mas não teve jeito, eu separei os 50. Aí a hora que ele terminou, que eu dei os 50 para ele, ele falou, irmão, foi bom você ter me dado esse 50 aqui, porque primeiro, você não tem 10 trocado aí não? Eu falei, não tem. Ele falou assim, que eu já queria separar o dízimo. Olha, irmão, que lição que me deu. Um homem catando papel, Fred, para poder levar comida para casa. Mas estava ali, louvando a Deus, ouvindo a palavra, e eu mais o Fábio, paramos e falamos assim, Fábio, tem cabimento um trem desse? R$50, ele vai dar 10. Quanto por cento que é 10? 20%. Tem gente que ganha 50 mil. Na hora que vai tirar 10%, acha que é um exagero, que é muito dinheiro. E às vezes se priva das bênçãos por causa da mesquinhez. Porque não tem vida espiritual bem resolvida. Porque ainda não conhece o Deus a quem está servindo. Porque ainda não tem uma autoestima espiritual bem definida. Mas aquela menina não. Aquela menina, eu fico pensando igual aquele homem. Está colocando o reino de Deus em primeiro lugar, não importa onde eu estou, não importa o que eu estou fazendo, não importa como que estão me vendo, não importa se estão me vendo como catador de lixo, não importa se estão me vendo como empregada doméstica, não importa se estão me vendo como gari, não importa se estão me vendo como escrava, mas o Deus que eu sirvo é fiel, é justo, é poderoso, é o Deus dos impossíveis, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Uma palavra salva um general. Como é que está a sua autoestima espiritual? Está bem com Deus? Ou está reclamando para Deus? Está insatisfeito com a sua posição? Está contrariado com as coisas conforme estão acontecendo na sua vida? Se você já entregou nas mãos dele? Deixa eu dizer para você uma coisa. Tudo nos planos de Deus tem o seu tempo e o seu modo de acontecer. Se aquela menina estava ali como escrava naquele tempo, é porque era o tempo de Deus preparar alguma coisa com ela na condição de escrava. Deus para agir não precisa de etiqueta. Deus para agir não precisa Deus subir aqui com um Armani bem alinhado, igual alguém que dirigia o Brasil e roubava. Deus para agir, Ele age através de escravos. Ele age através de uma mulher, põe ela num palácio para poder interceder por uma nação.
Ele usa um menino aí do banco, põe aqui no púlpito e prega. E sai todo mundo alimentado. Deus, para agir, Ele pode ter dado uma revelação, Ele pode mudar uma palavra na hora de pregar, através de alguém que sentado lá no banco clama e diz: tem misericórdia, Senhor, e fala hoje. Deus não precisa de status, Deus não precisa de recursos. Deus não precisa de decretos. Deus não precisa que o profeta receba presente, que o profeta se venda. Deus não precisa de pessoas doutoradas. Se for, ótimo. Mas se não for, ele vira que nem Pedro. Eu não tenho nada. Não sei nem falar direito. Não tenho ouro, não tenho prata. O que eu tenho é Jesus. Em nome de Jesus, levanta, muda a sua vida. O que você precisa é de poder. O que você precisa é de ação do Espírito Santo. O que você precisa é de um comando de Deus quando Ele diz: eu falei, trema-se, cale-se a terra, mas na sua vida ajo eu. Descansa em Deus. Porque às vezes é através de uma escrava que a obra vem para você. Às vezes o seu presente não vem num pacote bonito, ele vem numa cruz. Descansa em Deus. Confia em Deus. Abra a sua boca e fale quem é o seu Deus. Abra a sua boca e faça como o apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso eu falei. Da sua boca sai a vida ou a morte. O fruto da vida ou da morte está na sua língua. Se você bem utilizar, vai comer do seu fruto. Faça que nem aquela menina. Ah, se vocês que estão convivendo comigo soubessem o poder do Deus que eu sirvo. Ah, se vocês que me escravizam soubessem qual é o Deus que permitiu que eu viesse aqui para a casa de vocês. Ah, se você soubesse aquelas coisas que você tem falado com Deus no a sós com Ele, às vezes até questionando. Se você soubesse que Ele está naquela condição de dizer para você: eu estou vendo a sua aflição, eu estou ouvindo o seu clamor, e eu já estou pronto para descer para te dar a resposta. Eu vou até onde você está. Você crê nisso? Você crê em milagres? Você precisa de milagres? Você quer milagre? Vamos falar de milagre aqui agora? Vamos orar para acontecer milagre? Vamos profetizar milagre? Vamos liberar milagre? Vocês estão convictos do que eu estou falando? Quem quer milagre aqui hoje? Então tome posse do seu milagre. Declare a bênção sobre a sua vida. Você crê? Fale. Diante de você o que tem? É um vale de ossos secos? Profetize vida. Diga para eles: ossos sobre vocês. Vão se estender os tendões, os músculos, e vão ser irrigados pelo sangue de Jesus. Sabe o que Jesus disse? As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Receba, toma posse, creia. Creia, glorifique, tome posse. Deus está trabalhando, irmãos. Vou profetizar para vocês pela fé. Eu sinto que uma neblina do Espírito Santo é soprada sobre este lugar para restaurar emoções, para restaurar células, para restaurar músculos, para restaurar ossos, para restaurar corações.
Vamos fazer que nem o apóstolo Paulo. Vamos adorar, vamos glorificar, vamos bendizer, porque a bênção já foi liberada. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Diga assim: me abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Diga: em Cristo Jesus, e ninguém me rouba essa bênção. Agora eu quero que você fique de pé, e você vai fechar os seus olhos, e você vai enxergar a sua bênção. Se ela é no seu corpo, você vai sentir o Espírito chegando e te envolvendo. Se é na sua família, você vai sentir o Espírito envolvendo a sua família. Se é lá na sua casa, se é lá no seu trabalho, você vai ver agora com os olhos da fé o Espírito de Deus ministrando a bênção. Como disse o pastor Luiz na oração, e eu creio, é dia de milagres, é tempo de milagres para nós. Deus está operando milagres no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Abraça o seu milagre. Toma posse, veja ele chegando para você. Receba em nome de Jesus. Creia. Faça que nem Abraão, ainda que pareça impossível, creia contra a esperança, porque o seu Deus é o Deus dos impossíveis. É o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Jeová Nissi. Ele é a sua bandeira. O sangue de Jesus nos purifica do pecado, das enfermidades, dos traumas. Erga suas mãos, profetize a sua bênção, agradeça a Deus pela sua bênção, dê nome à sua bênção agora. Diga: eu recebo esta bênção, porque é a palavra de Deus que está me garantindo, e o Espírito de Deus está presente, e a palavra do Senhor é Espírito e é vida, e a palavra diz que os sinais me acompanhariam, e eu tomo posse dos sinais, eu tomo posse da bênção. Senhor, nós te louvamos, porque nós somos mais do que vencedores. Porque, ó Deus amado, o Senhor é maior do que todos os problemas, do que todas as adversidades. O Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor envia a sua palavra e nos liberta de todas as nossas aflições, de todos os nossos temores, de todos os nossos medos. Nós sabemos em quem temos crido. Nós somos como aquela menina na casa de Naamã. Nós podemos estar no meio dos problemas, mas o nosso Deus está presente, e a última palavra é do nosso Deus, e a palavra do nosso Deus é palavra de libertação, é palavra de cura, é palavra de salvação, é palavra de perdão, é palavra de vida. Eu ministro esta palavra e declaro milagre neste lugar, milagre sobre as nossas vidas, porque está escrito: a palavra do Senhor é Espírito e é vida. E nós tomamos posse desta palavra, tomamos posse da bênção, tomamos posse do milagre, da operação do Espírito de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos crê no poder de Deus, diga comigo: só o Senhor é Deus. As mulheres digam isso, os homens digam isso. Agora todo mundo com convicção. Agora dá um aplauso ao Senhor. Tens o